Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa sequência sobre começar do zero. E não tem sentido falar em começar do zero se nós não sabemos o que são os juros, se nós não conhecemos aquelas famosas taxinhas, ou pequenas ou maiores, que incidem sobre o nosso dinheiro, tanto nos investimentos, tanto nas dívidas. Fazendo um repeteco geral aqui de muita coisa, é importante lembrar que o que vai definir se você vai ter um bom rendimento, se você vai ter um bom patrimônio acumulado lá na frente, não são só os juros, tá? Você primeiro precisa ter um bom montante aplicado e não precisa ser um montante aplicado inicialmente. Você pode ir fazendo aportes mensais ou aportes semestrais, o que você puder, né? Que vão aumentando o seu patrimônio. Em segundo lugar, os juros, porque são eles que vão definir o quanto o seu dinheiro vai render. Em terceiro lugar, mas não menos importante, eu acho que na minha opinião, o maior amigo do investidor é o tempo, é o longo prazo. Ele é o maior amigo do investidor, mas é o pior inimigo do devedor. Porque quando você investe, o dinheiro trabalha para você, os juros trabalham para você. Mas quando você está devendo, o tempo e os juros trabalham contra você. E geralmente, quando você está devendo, as taxas são absurdamente altas. Então, e não são proporcionais aos investimentos que existem no mercado. Mas enfim, voltando ao foco principal, juros. E o que são os juros? Os juros, eles são compensações pagas a você por você emprestar o seu dinheiro a alguém. Leia-se, se você investir, você empresta o seu dinheiro ao banco, né? Se for um produto mais conservador, você pode emprestar o seu dinheiro a fundos de investimento, né, em corretoras, você pode emprestar o seu dinheiro a empresas se você estiver investindo em ações. Então, os juros que você recebe em troca, eles são a compensação do seu dinheiro parado na mão de um banco, na mão de uma corretora, na mão de uma empresa, porque você poderia fazer com esse dinheiro o que você bem entendesse. Então, é uma remuneração que você tem como uma compensação dessa perda do seu dinheiro no tempo na mão dessas instituições. Mas a questão é a seguinte, existem dois tipos de juros, né? Primeiro lugar, os juros simples. E os juros simples, na verdade, servem para nada, né? Eles servem para você passar de ano na quinta série, que você aprende como é que funciona e aprende a calcular juros, e eles só prestam para você passar de ano na quinta série, porque fora isso, nada na vida você vai ver aplicando juros simples. E juros simples é aquela taxinha que você vê lá em qualquer lugar, seja em investimentos ou no dia a dia, para pagar uma dívida ou para dividir num cartão, né? Que não é o caso, nada incide de juros simples, volto a frisar, mas seria como se aquela taxa incidisse somente sobre o montante inicial. Não adianta você ter aquela história do juros sobre juros. Se você investiu 100, todos os juros serão aplicados em cima do montante inicial. E a fórmula é a mais básica possível. É uma multiplicação muito simples, que é basicamente I, que a gente chama de a taxa de juros, vezes o tempo. Acabou, né? É o capital que você tem, vezes a taxa, vezes o tempo. Acabou, é muito simples, é básica e não adianta a gente ficar perdendo tempo com ela, porque nada na vida tem incidência de juros simples. E temos também juros compostos ou capitalização acumulada. Esses juros, eles não incidem somente sobre o valor inicial, certo? Eles são acumulados no tempo. A fórmula é um pouco mais complexa do que a primeira, então assim, não é uma multiplicação simples, mas é uma multiplicação que ela leva em consideração a taxa de juros e o tempo também, como todos os investimentos, mas o tempo, né? Ele está num fator exponencial. Por isso que todo mundo fala, os ganhos são exponenciais. Sim, faz sentido, porque a fórmula de juros compostos, as fórmulas de juros compostos são exponenciais. Por isso que tanto se fala nisso. A questão é a seguinte, a grosso modo, se você investir 100 hoje, em juros de 10% no final do ano, né, no 10% ao ano, no final do ano você vai ter 110. Se você deixar mais um ano parado esse dinheiro, o valor dos juros vão incidir sobre os 110 e não mais sobre os 100 investidos inicialmente, que seria o caso do juros simples. Então você vê que é uma bola de neve, mas é uma bola de neve para o bem e uma bola de neve também para o mal. Então, se você não sabe usar, não sabe calcular, não sabe entender juros compostos, se você não faz um orçamento equilibrado, se você não tem controle do seu dinheiro, você deixa de ser um grande
você deixa de ser uma pessoa que está sendo beneficiada pelos juros para ser alguém que está tendo a sua vida atrapalhada pelos juros compostos. Os juros compostos ele tem muita força e ela pode ser usada contra ou a seu favor. Então, cabe a você se organizar para que isso não aconteça. E vamos aqui fazer uma conta muito simples, muito básica, para que vocês vejam a diferença de um investimento, se fosse o caso, a juros simples e de um investimento a juros compostos. E não só, vamos fazer uma continha básica também sobre os endividamentos, principalmente em cartão de crédito, que nós já comentamos nos vídeos anteriores. Então, assim, para que vocês entendam, para que fique um pouco mais claro, vamos fazer uma continha rápida. Imaginemos que você tenha 10 mil reais para investir em alguma coisa, certo? E que, para efeitos práticos, essa alguma coisa renda você algo em torno de 10% ao ano, certo? O valor não é impossível, não, esse rendimento, tá? Existem sim opções aí já na renda variável que vão te dar esses 10%, mas é só um exemplo ilustrativo para a gente facilitar os cálculos. 10 mil a 10% ao ano pelo período de 20 anos. No caso dos juros simples, como é a formulazinha, é o capital vezes o I vezes o T, que é o tempo, ou N, que eu gosto de chamar de N, CI vezes N ou CI vezes T. Esses seriam os seus juros. Então, para que você tenha o valor final, você faz essa continha e no final você vai ter 30 mil reais. Porque o que acontece? 10% sobre 10 mil dá R$1.000. Vezes 20 anos, 20 mil reais. Mais os 10 mil que você tinha investido inicialmente, então você tem os 30 mil no final de 20 anos a juros simples. Agora vamos a juros compostos, onde a gente já viu que é uma fórmula, vou botar ela aqui de novo, exponencial, que é 1 mais I elevado a N ou elevado a T, que seria o tempo. Então, esses mesmos 10 mil reais aplicados a juros compostos de 10% ao ano vão te dar, conforme o cálculo que eu fiz aqui, um valor final, né, de capital de R$ 67.275. Então, assim, no final de 20 anos, são somente R$ 37 mil a mais que você tem por estar aplicando a juros compostos. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença. O que mostra também que não são só os juros, nem só o montante inicial que você aplica, que são seus amigos, mas sim o tempo que você deixa esse dinheiro investido. Partindo já para um outro lado que mostra o endividamento, vamos calcular os juros que você está pagando, né? Como ficaria a sua dívida no final do período de 2 anos, caso você estivesse endividado no cartão de crédito. E vamos colocar uma bobagemzinha, um valor somente de R$1.000 de dívida no cartão, mais a uma taxa de 12% ao mês. Então, no final de um ano, essa dívida se transformaria em, o que é que vocês acham? Em incríveis R$ 3.895,98. Em um ano, sua dívida sairia de R$1.000 para R$ 3.895,98. Vocês entendem por que fala-se tanto em crescimento exponencial de uma dívida ou de um investimento e porque o seu melhor amigo também é o tempo, além da taxa? Então, assim, fica a dica para que vocês passem a aprender e a saber como calcular, a saber por que e como funcionam os juros e a não entrarem em enrascadas, porque tudo hoje na vida tem incidência de juros compostos. Esqueçam os juros simples, certo? Fica a dica, bons investimentos, se aprofundem, deem uma lida, tem muito material bacana na internet e nunca esqueçam de se protegerem contra os juros compostos nas suas dívidas. Pague tudo em dia, esteja em ordem com seu orçamento e transforme os juros compostos no seu grande amigo, para que você no futuro você tenha uma grana guardada, para que seus investimentos possam render bons frutos lá na frente. E espero vê-los em breve por aqui. Dá um joinha aí embaixo, se inscreve no canal e qualquer dúvida também estou à disposição. Podem mandar dicas de coisas a falar. E já na semana que vem vamos entrar naqueles assuntos bem bacanas, a sopa de letrinhas da economia brasileira, Selic, IPCA, CDB, LCI, o que é que são,
né? Vamos trabalhar cada uma delas separadamente para ficar mais fácil de entender e de entrar na cabeça de vocês. Um grande abraço, até a próxima!